Então, vamos lá, como foi prometido, os 3 passos para um plano de tratamento. Então, vamos começar com o passo 1, que vai envolver sempre a anamnese. A anamnese, ela traz a história do paciente antes de você chegar nos sintomas, antes de você chegar nas queixas, tá bom? Toda a história. Parte da queixa vai estar na anamnese. A avaliação em si são os sintomas que você vai tratar. Então, é por isso que tem ficha de avaliação, ficha de anamnese. A ficha de anamnese sempre vai colher a história do paciente, para eu entender qual é a queixa, e a avaliação são as medidas que eu quero reconhecer. Por exemplo, se é um paciente de gordura localizada, eu vou precisar fazer as medidas, perimetria e tudo mais, tá bom? E logo em seguida, essa investigação, ela deve ser minuciosa, tá, gente? Minuciosa. E tudo que pode interferir no tratamento, vocês precisam identificar aqui nesse momento, para que vocês consigam ter, assim, boas informações para passar para os pacientes de vocês. Existem situações de saúde que o tratamento vai ser interrompido ou vai ser influenciado, vai ter um resultado ruim caso não seja tratado. Então, acontece muitas vezes de ser necessário você até abrir mão de fazer o tratamento do que certamente aceitar todos os pacientes que chegam para você. Por isso que a investigação é importante que seja muito minuciosa para que você possa buscar uma forma de trabalhar tendo resultado, ok? Descubra as formas de impedir ou de substituir e até mesmo formas de informar o seu paciente. Vamos dizer que um paciente seja diabético e ele quer tratar gordura visceral. Então, você vai precisar identificar essa situação na investigação, lá na anamnese. Você vai investigar qual é a sintomatologia desse paciente, tem que ser minuciosa para saber se toma medicação ou não, se é um paciente que aceita tratamento nutricional, que cumpre a dieta direitinho ou não. O que, que pode vir a impedir o tratamento desse paciente? Até pouco tempo, se achava que pacientes com diabetes não podiam fazer nenhum tipo de tratamento estético. Hoje a gente já sabe que não é bem por aí, ok? Então, mas eu preciso saber se esse paciente é usuário de insulina, se ele é dependente, né, de insulina, ou se ele tem alguma outra medicação que possa interferir no tratamento. Eu preciso pensar numa forma de substituir qualquer situação, qualquer hábito desse paciente, tá? Para impedir que o tratamento seja interrompido ou com um resultado ruim. Então, eu preciso descobrir formas de impedir uma influência externa, eu preciso substituir alguns padrões que podem influenciar no tratamento e eu posso informar esse paciente sobre todo o trajeto que a gente vai fazer durante o tratamento, certo? Ele precisa ser muito bem informado e essa informação acontece aqui no passo 1, na anamnese, ok? Então, continuando, eu preciso ter dados para argumentar para uma possível falha no tratamento. O que significa isso, Mazé? Eu não vou fazer um tratamento bem feito? Eu já vou dizer para o paciente que o tratamento vai falhar? Não, não é isso. É que você precisa ser muito coerente, congruente. Então, existem dados que impedem do paciente ter um bom resultado. O paciente diabético, por exemplo, ele tem muitos fatores que impedem dele ter um excelente resultado. Ele precisa fazer treino metabólico, ele precisa fazer cardio, ele pode fazer enzima de acordo com o médico dele, porque você sabe que a enzima é um fármaco que vai no tecido-alvo, mas eu preciso ter argumentos para mostrar para ele, olha, se você não seguir esta orientação, não cumprir esse requisito, o seu tratamento não vai dar certo. É nesse sentido que a gente fala de argumento para uma possível falha no tratamento. Então, tenho que deixar tudo muito bem esclarecido. O tratamento pode falhar caso aconteça isso e aquilo, certo? Então, dessa forma, eu consigo levar meu paciente à conscientização, certo? Essa conscientização deixa esse esclarecimento diante do paciente. Daí ele vai cumprir as regras se ele quiser, mas também se ele não quiser, ele também vai saber que a responsabilidade é muito mais dele do que minha.
Uma outra coisa que atrapalha no tratamento é a falha do paciente. Se você faz um planejamento para 3 vezes por semana e o paciente só vem uma vez por semana, é lógico que você não vai ter o mesmo resultado. Então, é preciso conscientizá-lo nesse momento, deixando claro que todas as vezes que ele falhar, ele vai perder o resultado da semana anterior, pelo menos 50% do resultado anterior, tá bom? Então, a hora de desistir do tratamento é agora. Por quê? É melhor que o paciente desista do tratamento agora do que ele fique com você, feche o tratamento, não leve a sério o seu estudo, o seu plano de tratamento, não cumpra as orientações e tenha um resultado ruim. Isso vai repercutir na sua história, na sua carteira, vai repercutir no seu nome. E todo mundo, a partir daí, vai achar que você não entrega bons resultados porque fulano de tal não teve um bom resultado. Então, se ele tem que desistir, que desista agora, ok? O melhor momento para desistir é agora, nesse momento que você está passando para ele as informações, certo? O segundo passo é a interpretação da ficha. Então, talvez não seja tão difícil fazer a ficha de anamnese, mas é um pouquinho mais complicado você conseguir interpretar essa ficha. A maioria das pessoas estão acostumadas com aquela fichinha, né? De sim e não, e tem aquilo outro, mas eles realmente não param para prestar atenção o que significa cada sim e cada não. Então, é importante que você entenda, interprete a ficha de forma coerente, congruente, inteligente, para que você trace um plano de tratamento, trace um objetivo específico, dobrando, burlando, driblando todos os impedimentos, todas as causas, tá bom? Então, vamos lá. Dentro de cada descoberta na ficha, existe um fator causa, tá? Então, se você não descobrir o fator ou a causa, você não tem como fazer um bom plano de tratamento. Não é simplesmente você colocar, olhar lá sim, não, sim, não, sim, não. Tá bom? É você realmente prestar atenção que dentro de cada descoberta ali de sim e de não, existe um fator causa. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, um paciente que lá na ficha, você pergunta se quantos litros de água ele bebe. E aí ele diz, mais ou menos 2, às vezes menos de 1. Ou seja, ele não mensura a quantidade de água que ele toma durante o dia, ok? Certo. Aí você já ficou de olho ali, ó. Esse paciente não toma água como ele precisa tomar. Quando chega lá na parte do intestino, de quantas vezes ele vai no banheiro por semana, aí tá lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e às vezes o paciente diz assim para você: eu chego a passar mais de uma semana sem fazer cocô. Então, o que que significa? Aquela informação lá da água vem correspondendo relacionada a esse fator de eu não faço cocô todos os dias, de eu não faço cocô 2 vezes, 3 vezes por semana. Ou seja, o paciente que tem uma baixa motilidade intestinal, um intestino extremamente ressequido por ausência de água. Às vezes, esse paciente não tem a síndrome do intestino preguiçoso, o que ele não tem é água. Entende? Então, se você não orientar bem esse paciente, você também não vai ter boa resposta em nenhum tratamento, nem corporal, nem facial, certo? Porque impede, gente, de verdade, presta atenção. Paciente que não bebe água não tem resposta nos tratamentos estéticos. É muito difícil, é muito complicado obter resultados se o paciente não tem a disciplina de beber água, ok? Se a pessoa perde por um copo d'água, ela vai ganhar de um tratamento? Não vai. Então, precisa haver essa conscientização. E você vai olhar dentro da ficha exatamente isso. Quer ver outro fator causa? Insônia. Chega lá na parte de sono, qual a qualidade do sono do paciente? Não sei se a sua ficha tem isso, mas a minha tem. Então, eu estou me baseando pela minha aqui. Paciente, ela diz assim, olha, a qualidade do meu sono é muito ruim e a quantidade do meu sono também é ruim. Eu durmo umas 6 horas por dia ou 5 horas por dia, mas é um sono muito ruim, cansado, extremamente exaustivo. Esse paciente vai ter dificuldade de emagrecer e também de perder medida localizada. Por quê, mas
Por quê? Vamos interpretar a ficha. Paciente que não dorme tem aumento de cortisol. Cortisol aumentado aumenta o hormônio da fome. E aí a pessoa come, bibica do nada. E fica aquela pessoa bibiqueira. Ele acaba engordando mais. E outra coisa, como ele passa muito tempo acordado à noite, o cérebro entende assim: esse cara tem uma jornada muito grande de trabalho, porque ele não sabe diferenciar o que que é insônia, o que que como é que diz? Responsabilidade ou não. Ele acha que você está acordado porque você está trabalhando. Então, ele pensa o seguinte: eu vou ter que armazenar, vou ter que estocar muita energia para dar conta de esse cidadão conseguir fazer as coisas dele, porque senão ele não vai aguentar. Então, você vai ter um armazenamento maior de gordura. Então, um dos fatores que influencia na perda de medida, por exemplo, é a questão do sono. E na facial, o que que influencia o sono? A olheira, a deposição de hemosiderina na região orbicular do olho, manchas na pele, enrugamento, ressecamento, desidratação, tudo isso vai influenciar, ok? Então, uma vez que você entender cada situação, então, se teu paciente está lá com um sim ou não, vai investigar. Passa algum tempo da sua vida sentado na frente da sua ficha de avaliação, realmente estudando a ficha, descobrindo cada coisa. Existem umas fichas que tem lá, tem cisto, tem alteração hormonal, e às vezes o paciente diz que tem, e você faz o quê quando o paciente diz isso? Você tem que ir atrás de saber qual é o hormônio que está alterado, se ele toma medicação, o que que esse hormônio alterado faz, o que que esse hormônio em falta faz no organismo, no que vai interferir no seu tratamento. Não é simplesmente você olhar ali e dizer assim, porra, meu paciente tem alteração hormonal, e daí? O que que acontece? Você vai fazer o quê para isso, tá? Então, já aconteceu comigo de eu não atender um paciente, não fechar um plano de tratamento com a paciente, porque ela tinha, sim, alteração hormonal, ovário policístico, e estava fazendo uso de alguns hormônios na tentativa de engravidar. Então, essa paciente tem muita retenção de líquido, essa paciente tem muito acúmulo de gordura, ela tem dificuldade de metabolismo da gordura, ela vai aumentar a gordura pélvica, ela vai aumentar a gordura intraabdominal, porque é uma forma do organismo se preparar para proteger o útero, que é um local sensível para ele. Então, essa paciente é uma paciente que não vai ter resposta nenhuma no tratamento estético corporal, tá bom? O que você pode fazer é uma limpeza de pele e tal, mas ela vai apresentar acne, vai fazer comedão, tá? Então, precisa descobrir o fator causa. Seguindo aqui, ó, cada fator causa exige uma forma de tratamento, percebe? Então, vamos voltar lá na mulher da água. Não bebe água, tem dificuldade para ir no banheiro, a primeira coisa que precisa corrigir é o quê? Aumento da ingesta de água. Então, você vai lá naquele cálculozinho base que a gente faz para saber quantos ml de água essa criatura precisa tomar. E ensinar para ela também uma forma dela mensurar essa água, porque ela precisa ter acompanhamento de quantos litros ela realmente está tomando ali. No caso do tratamento facial, também você vai ver qual é a forma melhor de tratar, tá? Existem situações que não permitem nenhum resultado se não for tratado. No caso do hormônio, é bem complicadinho, tá? Você precisa tratar etapa por etapa, causa por causa. Então, se o paciente está ali fazendo um tratamento hormonal, porque quer engravidar e está se sentindo inchado, o que você pode fazer para esse paciente? Drenagem linfática, que não mata ninguém, melhora o sistema imunológico, aumenta a circulação, então é um tratamento aí de boa, certo? Não vai interferir em nada. Não promete para ela redução de medida, não promete para ela emagrecimento, não promete nada. O plano de tratamento dela vai ser unicamente para resolver a queixa dela, que nesse caso aqui vai ser cansaço, edema, dor nas pernas, dificuldade no retorno venoso, irritabilidade, essas situações, tá bom? Isso requer muita orientação. Por quê? Porque senão o paciente vai achar que ou você não sabe tratar ou você não quer. E você precisa dizer para ele, olha, nesse caso aqui, o seu dinheiro, o seu investimento vai ser perdido se você entrar. No caso de um paciente que está fazendo tratamento para engravidar, ou num paciente que toma hormônio porque não quer engravidar, entende? Eu tenho uma paciente assim, que ela colocou o chip para não engravidar, então houve ali um aumento de peso absurdo, 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 e ela não responde a tratamento de emagrecimento. Por quê? Porque ela está com o chip. Então eu preciso orientar, não vai perder, certo? Eu vou ter ali um resultado se eu fizer um treino cardio, se eu fizer uma aplicação de enzima, se eu fizer uma drenagem linfática, vai melhorar a circulação, vai tirar a sensação de peso, mas ela precisa se livrar do hormônio ou aceitar o peso,
certo? Ou aceitar o peso. Eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque tem um hormônio ali trabalhando contra mim, tá bom? Então, a orientação é muito importante. Fomos no segundo passo, ok? Então, vamos lá agora para o terceiro e último passo, que é o mais importante, tá? Então, nesse terceiro passo aqui, ó, nós temos duas situações, dois subpassos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro são as medidas avaliativas e depois as técnicas utilizadas, ok? No terceiro ponto, eu já tenho aqui, ó, no passo 1, a minha avaliação, já conheço meu paciente, sei qual que é as alterações dele. Aqui no passo 2, eu já passei todas as informações, eu já deixei claro para ele o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo. E agora, aqui no passo 3, eu vou simplesmente ir para as medidas avaliativas, porque eu preciso de uma estatística, e depois eu escolho as minhas técnicas. Aqui dentro das medidas avaliativas, se for no caso facial, quais são as medidas avaliativas aqui? Facial, né? Eu vou fazer fotografia, vou pegar meu aparelhinho e medir o nível de hidratação cutânea, eu vou fazer fotografia de luz de UV, caso aconteça esse paciente ter mancha, tá bom? E no corporal, eu também vou fazer a fotografia, mas eu vou fazer a adipometria, porque se é gordura localizada, eu tenho que saber quanto mede essa prega. A fita métrica só vai ser importante se esse paciente tiver muito edema, porque a fita métrica não me dá mensuração de gordura, tá bom? E eu vou ver o perfil lipídico, porque se está muito acima, esse paciente não é para mim, ele é para o nutricionista, ele é para o educador físico, tá bom? Não é para mim. E principalmente se esse paciente tem diástase, porque se esse paciente tiver diástase, não tem tratamento de gordura localizada que vai resolver a protuberância do abdômen saliente, tá? Não vai. Aí, logo em seguida, aqui, ó, nós vamos para as técnicas utilizadas. Digamos que o objetivo no tratamento corporal do meu paciente seja desintoxicar. Então, na avaliação, eu verifiquei lá todos os sintomas de intoxicação, porque na nossa ficha, na minha ficha tem, nos meus alunos também, né? Meus alunos têm a ficha de avaliação de intoxicação. Então, eu estou vendo lá que ele tem sinais de intoxicação. O que é que eu vou fazer? Para desintoxicar, eu vou utilizar a velha e boa drenagem linfática, que é sempre a mãe de todo o tratamento de desintoxicação, porque ela faz desintoxicação natural, de forma orgânica e fisiológica, muito bem feita, aumenta a imunidade, né? Expulsa, elimina vírus, fungos e até algumas bactérias, então é maravilhosa a técnica da drenagem linfática. Manta térmica também é muito bem-vinda, associada à argiloterapia ou talassoterapia. Para quem não sabe o que é talassoterapia, são as terapias com sal, tá bom? E os óleos essenciais, que mostram grande evidência científica na desintoxicação, na melhora da qualidade do sono, no emagrecimento, porque diminui a ansiedade, tá bom? Diminui o nível de cortisol e todas as outras situações, inclusive para quem tem problema intestinal, que tem dificuldade de ir ao banheiro, ele vai te ajudar, vai te auxiliar e vai ser muito bom. Se você não sabe trabalhar com óleo essencial, fica aqui com a gente, porque eu vou estar falando em breve sobre a questão dos óleos essenciais de tratamento corporal, tá bom? Se o caso for desinflamar, aí nós já entramos com nutracêuticos, tá? Drenagem linfática também auxilia na desinflamação, é por isso que é tão eficaz no pós-operatório. O ultrassom também tem efeito anti-inflamatório, laser terapia para quem trabalha com laser. Óleos essenciais aqui podem ser ingeridos, tá? Em cápsula ou sublingual, mas também ainda vamos fazer uso dele tópico. E ele vai ter grande resposta na desinflamação, alívio de dor. Gente, vocês não têm noção, o óleo essencial é tudo e é natural, né? Se o objetivo é lipólise, eu passei por essas duas fases, desintoxiquei, desinflamei, agora o corpo está pronto para receber a lipólise, né? Então, eu vou entrar com qualquer uma das técnicas que eu conheça, mas as mais eficazes são as enzimas, né? Quem tem aí treinamento para intradermoterapia é um curso muito vasto, então ela trata do capilar até a gordura localizada. Nesse caso aqui, as enzimas são somente, que eu estou citando aqui para lipólise, são para gordura localizada. A eletrolipólise é uma técnica extremamente eficaz, barato e de muita evidência científica. Ultrassom, tá? Ou radiofrequência de baixa frequência, no caso de baixa intensidade, certo? São as técnicas para lipólise. A
flacidez, a gente também trata com nutricosméticos e suplementação de colágeno, tá? Microagulhamento é muito bem-vindo, tá? Com o fator de crescimento. Enzimas também, dentro da técnica de intradermoterapia, você aprende a fazer a aplicação de enzimas para a flacidez e a radiofrequência aqui com a modulação diferente para gordura localizada, tá? Para gordura localizada é uma e para flacidez é outra, ok? Aqui nos objetivos faciais, seu paciente chegou e tá se queixando de acne. O objetivo do tratamento aqui, se for acne, você vai escolher um manipulado ou a linha da sua preferência. Eu gosto de trabalhar com manipulado porque eu posso escolher os ativos. Executa sua limpeza de pele, o método que você escolher. Se é um paciente que tem muito comedão, você vai fazer uma extração mais manual, com o uso de cureta. Se é um paciente que tem pouco comedão, você pode utilizar a New Skin ou qualquer uma outra máscara extratora e vai estar aí realizando a extração. Você pode também utilizar ainda, escolher que depois de todas essas etapas, você vai escolher o peeling químico da sua preferência ou o físico, como o peeling de diamante, por exemplo. Né? E não esquecendo de fazer sempre a hidratação apropriada, tá? Porque nesse caso aqui, ó, se o paciente tem pele oleosa, você nunca pode fazer finalização desse tratamento aqui, ó, facial, com um produto que seja em creme. Tem que ser sempre gel ou sérum, tá bom? Então, neste caso, no caso de clareamento, você precisa verificar qual é o tempo de tratamento, levando em consideração a janela de inflamação de cada tratamento que você fizer, e a utilização de nutracêutico apropriado para esse paciente também, que é o despigmentante oral, ok? Então é isso, meus amores. Boa aula. Espero ter contribuído muito com o seu aprendizado. São 3 passos importantes, que no final das contas é a avaliação, a anamnese, a interpretação da ficha e as medidas avaliativas e as técnicas utilizadas, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.